canal Literamate, Raciocínio Lógico Matemático no ar com vocês, o professor Evandro Ferreira WA, hoje resolvendo questões da banca IBFC, rumo ao concurso do IBGE 2026. Você que está se preparando para o concurso do IBGE, é aqui, ó. Se inscreve já, deixa o like para eu saber que você tem interesse nesse concurso, em questões desse concurso. E vamos resolver com a gente vai fazer muitas questões, né? Você, lá no conteúdo programático dele, ele coloca bem concatenado, bem reduzido, né? Resumido a parte da lógica, mas tem muita coisa ali dentro. Quando ele fala assim, estruturas lógicas, né? Tá lá, estruturas lógicas. Você tem a lógica da proposição, tem proposição simples, proposição composta, conectivo, tabela verdade, negação lógica, equivalência, diagrama ele já coloca separado, tá? Mas tem muita coisa dentro desse assunto. Você tem o diagrama, né, a argumentação, que eu preciso conhecer a tabela verdade, os conectivos, a negação do modificador, eu preciso conhecer os quantificadores existenciais, quantificadores universais. Então, assim, vamos falar que será uma ruma de assuntos para poder chegar e resolver aquelas questões, por exemplo, de argumentação. Tá? E tem a parte do raciocínio, né, lógico quantitativo, que é a parte matemática. Ele vai pedir, ele bota geometria, ele coloca a parte de álgebra, né, aritmética, álgebra. Então você vai ter números de propriedade, vai ter grandezas, inversa, direta, razão e proporção, regra de três simples, composta, porcentagem. A gente vai ver muito aqui por assunto, fica com a gente aqui, senão não vai perder. Eu começo aqui com aquela parte 2, que é essa que eu falei agora, que ele vai falar de raciocínio lógico, né? No caso, estruturas lógicas aqui, e eu começo com vocês falando de proposições conectivos através de questões, somente questões da banca IBFC. Professor, eu quero mais, eu quero teoria, eu quero me aprofundar nesse assunto que eu não sei nada e eu quero passar nesse concurso do IBGE. Então eu quero passar essa prova. Então nós temos aqui para o membro ouro, Literamate Ouro do nosso canal, um curso de bônus para quem faz a adesão ao plano de membros, Literamate Ouro, não é o prata, é o ouro, tá? Onde eu vou fazer aula a aula, assunto por assunto de raciocínio lógico, eu vou te explicar a teoria, você vai baixar material, tem material em PDF, a parte de as questões, né? A parte prática, que são as questões como as bancas cobram, tá? Então vai ter várias bancas lá, tá? IBFC, IDECAM, IBGP, vai ter Consulplan, vai ter FACAP, ALP, CETRED, Consulpan, tem Consulplan, VUNESP, enfim, uma rede de bancas, e você vai poder estudar com a gente, que a teoria é o que eu vou explicar, pegar na tua mão para você que não sabe nada, ter medo assim lógico, você entender. E aí aula teórica, aula prática, beleza? E aí vamos aí, resolvendo aí, se você está bem, está estudando, só para testar os conhecimentos, vamos ver como a banca cobra, e vamos ver quantos aí dá para se acertar. Show de bola? Essa aqui é a primeira aula, lembrando, é a aula 1 do nosso vamos dizer assim, nosso curso rumo à prova do IBGE. Não se esqueça de se inscrever no canal, só clicar em inscrever-se e também clicar no joinha e dizer de qual cidade, qual estado você está estudando. Então, primeira questão aí. Primeira questão diz o seguinte, proposições são sentenças, vou até marcar aqui, ó, são sentenças declarativas e podem ser expressadas por palavras ou símbolos. Ele já dá o conceito de proposições aqui, sentenças declarativas, então que eu posso valorar, né? Dar o verdadeiro ou dar o valor de falso. Nesse sentido, lê as sentenças a seguir. 1. O auxiliar administrativo controla a entrada barra saída de documentos. 2. O auxiliar de almoxarifado controla o estoque e o auxiliar de compras controla os pedidos. 3. O auxiliar de compras é responsável por lançar a nota no sistema. Olha a pergunta aí. Afinal, a alternativa, incorreta. Então, ele quer o que aqui? Ele quer o incorreto. Cuidado aqui, que essa aqui mata um do coração na prova por perder uma questão dessa. Ele não quer o correto, quer o incorreto. Vamos ver uma coisa aqui. Para proposição, só um lembrete aqui, ó. Para a proposição ela ser composta, vamos lá. Para ser composta, ok? Ela precisa ter conectivos. Conectivo e, conectivo ou, conectivo se, então, ou conectivo o ou, que é a adjunção exclusiva, ou conectivo se
e somente se. Beleza? Aí ela vai ser composta, se e somente se. Para a proposição ser simples, ela não tem que ter conectivo, mas logo ela tem que ser o quê? Uma sentença declarativa, ok? Ah, professor, mas e aonde que eu vou entender o que é proposição e aonde que eu vou entender o que não é? Presta atenção, a não proposição, né? Se eu te falar com bastante calma, com bastante exemplos, né? No nosso curso para membro ouro, a não proposição, só vou te lembrar aqui, ela não pode ser interrogativa, como não pode ser imperativa, exclamativa, então ela não pode ser interrogativa, tá? Dentre outros aí. E aqui eu tenho uma sentença interrogativa. Então eu já sei que essa parte aqui, ó, esse 3, ele não é proposição, beleza? Não é proposição, tá? Aí eu olhando para o 2, o auxiliar de almoxarifado controla os estoques e o auxiliar de compras controla os pedidos. Então, olhando para esse aqui, tem um E, tem uma proposição, tem a outra, tá? Então, aqui eu tenho uma proposição o quê? Composta, porque ele tem o quê? O conectivo E. E a primeira proposição, você não percebe a presença de conectivo, tá? O auxiliar administrativo controla a entrada e saída de documentos. Mas a proposição? Sim. Por quê? Porque ela tem aqui o verbo controlar, né? Quem controla? O auxiliar administrativo. Controla o quê? Entrada / saída de documentos. Então tem sentido completo. É uma sentença declarativa. Logo, isso aqui é uma proposição, sendo que a proposição o quê? Simples, porque não há presença de conectivos. Beleza? Então, matando isso aí, a gente pode marcar a alternativa que é a correta para acertar a questão, tá bom? Letra A. A proposição é uma proposição simples. A gente já viu o que é. É uma simples, tá? Então, se é uma simples, ela está correta. Isso aqui não serve para mim, porque ele quer o quê? Ele quer incorreta. É aí que entra. O candidato pode muitas vezes marcar a letra A, muitas das vezes marcar a letra A. No caso, uma questão igual a essa aqui da banca, porque ele entende que é simples, mas marca, só que é incorreta, beleza? Então, está errada para a gente. B. A proposição 2 é uma proposição composta. De fato, ela é composta porque tem um conectivo aqui, conectivo E. Então, se está certa, não serve para a gente, que é errada, é incorreta. Letra C. A proposição 3 não é a proposição. Ó. A proposição 3 não é a proposição. A 3, ela tem aquela exclamação. E, de fato, aqui, tipo, chamar de sentença 3, né, não é uma proposição, ficaria melhor. Que eu falo que a proposição 3 não é a proposição, fica meio, né, meio que dúbio. Mas, pela interrogação, ela não é a proposição. Isso aqui realmente está correto. Está correto, não serve para a gente. De fato, não é. É interrogativo, não é proposição. E a letra D. A proposição 3 é uma proposição interrogativa. Gente, não existe proposição interrogativa. Como eu falei, interrogativa, exclamativa e tal. Então, logo isso aqui está incorreto. Se está incorreto, o meu gabarito é a letra D de deixa seu like, beleza? Então, começando bem aí, já com uma prévia explicação para você entender de como resolver questões de estruturas lógicas, tá? De lógica proposicional, proposição simples, compostas, também já revisando ali a parte dos conectivos, ok? Então, primeira questãozinha já resolvida. Vamos para a próxima aí. Próxima questão. Leia a frase a seguir. Vou até marcar aqui, ó. Luísa gosta de ir à praia, mas não gosta de ficar com areia no corpo. Assinale a alternativa, no caso aqui a correta, que apresenta um conectivo lógico para substituir a palavra mais. Olha que está entre aspas, ó, substituir mais, sem mudar o sentido da frase. Sem mudar o sentido da frase. Gente, aqui você mata tranquilo. Então, quando eu tenho o mais aqui, que é esse mais aqui da sentença, dessa proposição composta, é o mesmo que eu dizer assim, Luísa gosta de ir à praia e não gosta de ficar com areia no corpo. Então, esse mais aqui é uma conjunção, tá? Poderia ter a palavra conjunção ali, não tem. Então, que pode ser substituída, tá bom? É uma conjunção. Pode ser substituída? Pode ser
substituída sempre aqui, ó, por E, tá? É mesmo que eu falar, a Luísa gosta de ir à praia e não gosta de ficar com areia no corpo, tá? Então, o gabarito é a letra B. Eu substituo a conjunção mais pelo E, o E pelo mais. É a mesmíssima coisa. O E é conjunção, o mais também é conjunção. Tem o mesmo valor aqui no raciocínio lógico, beleza? Então, gabarito, letra B de Batman. Para a próxima aí, próxima questão. Vamos lá, BFC 24. Ó, como é que a banca gosta de cobrar? Recente, analisando a proporção composta. O servidor falta ao serviço somente se estiver doente ou o trânsito estiver congestionado, mas a falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado. Pode dizer que, ó, o total de proposição simples é igual a, gente, igualzinho que a gente fez agora e na aula 1, tá? Contar as proposições simples. Qual é o segredo? Marca os conectivos. Ó, o servidor falta o serviço C, somente C, marca o conectivo. Estiver doente, ou, aí marquei o segundo, trânsito estiver condicionado, mas, que eu faço papel do E, marquei. A falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado. Pronto, já tem a quantidade de proposições. Então, a primeira, o servidor falta o serviço 1, estiver doente 2, o trânsito estiver condicionado 3, a falta deve ser compensada 4, o gerente deve ser avisado 5. Acabou. Matei a questão. Letra A é a alternativa. São 5 proposições. Eu vou deixar mais simples para você. Vou marcar aqui, ó, as proposições. Vou deixar de verde para você não ter dúvida quando você for assistir de novo. For printar, saber quais são as 5. Show de bola. Marcou os conectivos. Tem o E, que quase que eu passou o O, não é conectivo, né? O E, o se somente se, o mais e o ou. São 4 e 5 proposições. Simbora. Próxima questão. Olha o like, gente. Olha o like aí. Ajuda muito o nosso canal. Deixa o joinha. Deixa o likezinho. Inscreva-se. Então, inscrever-se ajuda muito, tá? Você acha que é besteira, mas não é. Inscrever-se. Clica nele. Se aparecer para hypar é de graça. Hypar. Clica no hype, tá? O hypar também você pode dar nosso canal de graça. O hypar é como se fosse o like. Você vai dizer que está gostando e outras pessoas vão ter acesso ao nosso vídeo. Show de bola, nossa aula. Para a próxima aí, próxima questão. Cargo nível médio 2024, valor lógico da proporção composta. Valor lógico da composta, que já fala que ele quer o valor lógico dessa composta aqui. Márcio foi o dentista e Mara foi ao cinema. É verdade. Nesse sentido, os valores lógicos de cada proposição simples deve ser. Presta atenção aqui. Vou marcar a proposição. Márcio foi ao dentista e Mara foi ao cinema. E os valores lógicos eu tenho é composta. Por quê? Porque eu tenho um conectivo aqui, eu tenho o E, tá? Então eu tenho duas proposições. Márcio foi ao dentista e a outra Mara foi ao cinema. Ele fala que o valor lógico, nesse sentido, os valores lógicos de cada uma proposição simples devem ser. Claro que ele fala que isso aqui é uma verdade. Beleza? Isso aqui é uma verdade. Para ser verdade, no conectivo E, tudo tem que ser verdade. Logo, Márcio foi ao dentista é verdade e Mara foi ao cinema é verdade, porque eu estou no conectivo E. E verdade e verdade vai dar verdade. Então, para ser verdade, tudo tem que ser verdadeiro. Logo, gabarito, letra B. Eu ensino isso aqui na tabela, na aula de conectivos e também na aula de tabela verdade, para preencher sem ter mais nenhum problema. Para a próxima aí, olha o plano ouro, é um plano de ouro, cara. Tá perdendo, hein? Isso pode custar uma aprovação. Essa aí é 2025, Federal da Paraíba. Quanto aos conceitos básicos sobre conectivos lógicos, analise a afirmativa abaixo. 1. Disjunção. Disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for falsa. 2. A negação da proposição inverte seu valor lógico. 3. Conjunção é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Estão corretas as afirmativas, que é as corretas. Vamos lá. Primeiro,
Disjunção. O que é a disjunção? A disjunção é o ou. Quando ele for o ou, ele vai falar de disjunção exclusiva. Quando ele não falar, a disjunção é inclusiva, é o ou. Ele diz que é verdadeira se pelo menos uma das proposições for falsa. Aqui está errado. Se pelo menos uma for verdadeira. Tá bom? Se pelo menos uma for falsa, eu posso ter duas falsas para dar falso. Então isso aqui está incorreto, está falso. Logo que tiver um aqui, não pode ser verdadeiro. Isso aqui eu já elimino. A D eu elimino e a E eu elimino. Sobra B ou C. Segunda, a negação de uma proposição inverte seu valor lógico. Com certeza, isso aqui é uma verdade. Quando eu nego uma proposição, seu valor lógico inverte. Evandro é professor. Negação. Evandro não é professor. O valor lógico inverteu. Tá? Evandro é professor e técnico da seleção brasileira. Deus me livre, né? Aí qual é a negação disso? Evandro não é professor ou não é técnico da seleção brasileira. Inverter o valor lógico. São coisas diferentes. Então a 2 está correta. Se a 2, não, olha que detalhe, que a 1 está incorreta, a B passou despercebido, né? A B também eu posso eliminar, ó. Já cheguei na letra C como alternativa, só eliminando a alternativa 1, tá? Então a B é verdadeira, óbvio, e a C, para confirmar, conjunção é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Vimos agora aqui, quando tudo for verdade, vai ser verdade. Então isso aqui é uma verdade, logo a 2 e a 3 estão corretas. C de curta, comente, compartilhe, beleza? Bacana aqui, né? Com uma informação aqui, você já mataria toda a questão, chegaria ao gabarito. Para a próxima aí. Próxima questão. 2024. O conectivo lógico, cujo valor lógico, deixa eu marcar aqui, conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso se os valores lógicos de duas proposições entre esse conectivo forem iguais. É chamado de... Vamos prestar atenção nisso aqui. Eu tenho aqui o conectivo. Eu tenho aqui proposição P, proposição Q. Tá? Ele fala que o valor lógico é sempre falso. Ele quer saber o que chega ao falso aqui. Se os valores lógicos das duas proposições entre esse conectivo forem iguais. Quando forem iguais. Beleza? Ou seja, quando tudo for verdade ou quando tudo for falso. Tem que dar falso aqui. Pessoal, presta atenção. Conectivo E. Ele vai ser falso quando tudo é verdadeiro? Não. Conectivo E, tudo verdadeiro, ele é verdadeiro. Então, a conjunção da letra B, eu já elimino. Vamos lá. A letra fala de bicondicional, né? A bicondicional o quê? É a setinha de duas pontas, tá? Para ser verdadeiro, as duas têm que estar com as pontas iguais. Se eu tenho verdade, se somente se verdade, falso somente se falso, vai ser verdade. Ele quer que seja, quer que seja falso. Então, a bicondicional também não vai casar aqui. Letra C é condicional. Gente, só vai ser falso quando tiver Vera Fischer. E eu tenho verdade com verdade. E eu tenho, no caso, falso com falso. Vou botar aqui, ó. Verdade, então, verdade, falso, então falso, tudo isso dá verdadeiro. Ele quer que dê falso. Então aqui também está incorreta. E a disjunção exclusiva, o que é isso? Disjunção exclusiva é o ou. É esse camaradinho aqui, ó. Tá? É o ou. Então no ou, as pontas precisam ser iguais para tudo ser falso. Então eu tenho pontas iguais aqui, verdade, verdade no ou. Falso. Falso e falso. Pontas iguais. Falso. Então, logo, a assertiva correta é a letra D, junção exclusiva. Tabela verdade ou. Eu ensino isso nos conectivos. Teoria na prática das questões. Na teoria, tabela verdade. Te preste tabela verdade do ou, do e, somente se, então, do e. E também as questões de tabela verdade. Gente, o curso está maravilhoso. Com esse curso você mataria essas questões brincando. Tá bom? Ah, eu quero fazer esse curso, quero fazer esse plano de membro. Gente, aqui, ó, aponta o QR Code, a câmera para esse QR Code aqui, ó. O segundo, seja membro. Ou então clica no botão seja membro. Seja membro.
aponta, clica nesse cara aí, tá no computador, tá no notebook, tá no tablet, e dá uma lidinha lá. Se te interessar, beleza. Se não te interessar, também tá beleza. Vou ficar triste, mas eu fazer o que? É uma opção sua. Eu tô dando um curso de bônus para o membro ouro. Tem as vantagens de ser ouro. Todas as vantagens do prata você pega no ouro. E tem também esse curso, teoria e prática. Então, ó, se eu quero ser o membro prata, como é que eu faço? Você vai procurar o Teramate Prata, tá? E vai ter as vantagens que eu não vou falar aqui. Eu quero que você veja. Você vai baixar PDF, você vai baixar, vai ver questão de várias bancas, raciocínio lógico, matemática fundamental, matemática básica. Agora eu quero ser outro, você vai procurar o Teramate Ouro. Vai ter as vantagens todas do prata, as vantagens que tem no ouro e mais o bônus, que é o curso de raciocínio lógico matemático do zero, para quem não sabe nada. Pega isso aí e estude com a gente. Desde já o like, se inscreva, Deus abençoe, compartilhe e até a próxima aula já já, se Deus quiser.